Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Versão Brasileira Podcast. Hoje temos um convidado especial, alguém que com certeza já fez você rir, torcer e até se arrepiar com suas dublagens em séries, animes e até reality shows. Ele é ator, dublador e locutor, com uma carreira cheia de histórias incríveis. Seja muito bem-vindo, Nando Rocha! Oi! Tudo bom? Tudo bem, Nando? Muito obrigado por ter aceitado participar, Nando. É um, Imagina, eu que agradeço. é um prazer enorme receber você aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo pelo convite. Nando, você começou no teatro e foi por lá que se formou, ao lado de grandes amigos. Conta pra gente, como foi essa fase e como o teatro contribuiu para o seu trabalho como dublador? Então, eu fazia um curso de dublagem, que era um curso livre, né? Aí eu conheci o Renilson Barros. Aí ele falou de um curso de teatro que era muito bom, que dava para pegar técnicas de interpretação para poder tirar o registro profissional de ator, né? E nesse curso eu conheci três caras, quatro, na verdade, que ingressaram na dublagem, né? E a gente entrou junto na dublagem. E a gente começou a trabalhar com dublagem, fez o curso de teatro, fizemos algumas peças juntos. E no decorrer do tempo, a gente tirou o registro profissional de ator e fomos atrás de começar os primeiros trabalhos na dublagem. A dublagem entrou na sua vida no final de 2013, mas foi em 2014, no estúdio Dubbing Mix, que você considera seu verdadeiro início na área. Como foi esse começo? E o que te motivou a fazer a transição do teatro para a dublagem? Hum. Então, né, como eu havia dito, eu comecei a fazer o curso de teatro em decorrência da dublagem, para poder trabalhar como dublador, ator em dublagem, né? E como eu já fazia esse curso livre de dublagem, e eu não tinha o registro profissional de ator. Então, o que que eu fiz? Eu fui buscar esse registro, entrei num curso de teatro, junto com o Renilson, e lá nesse mesmo curso já tinha outros aspirantes à dublagem também, que estava no mesmo caminho que eu e o Renilson, de poder tirar o registro profissional de ator, de fazendo o curso de teatro e tirando o registro para poder fazer o trabalho com dublagem, que foram o Arthur Machado, Caio César, que infelizmente não está mais conosco, Raul Rosa, Pepe Marçom, e uma menina que era Mariana, mas ela ela saiu da dublagem, ela até já dublava na época. E tem também a Cláudia Kiko e a Letícia Ida. Foram com eles que eu fiz o curso de teatro na época e trabalhei com eles. E também o Rafael Reda. Rafael Reda. Que, que legal, Nando. Nando, eu queria saber mais, como fã, como que foi quando você entrou pela primeira vez em um estúdio de dublagem para você? Como foi essa Ah, experiência? bom, na verdade, a primeira vez que eu entrei no estúdio de dublagem foi em 2008, que eu nem tinha feito um curso de dublagem. Eu conversava bastante com o Hermes Baroli e com a Zódia Pereira. Aí a primeira vez que eu entrei no estúdio de dublagem foi para fazer uma visita, para conhecer como que é um estúdio de dublagem. E foi lá na do Brasil, na época quando eu era lá na Vila Madalena.
Aí foi um dia muito legal, foi eu e 3 amigos e a gente se divertiu bastante. A gente conheceu o Fábio Lucindo, eu conheci o Hermes Baroli pessoalmente, conheci a Zódia Pereira e uma menina que era aluna, que hoje ela já está bem consolidada no mercado, já é diretora de dublagem e hoje ela é minha colega de trabalho também, a Maíra Paris. Nossa, que legal, Nando. É, foi bem legal. Cara, e eu também queria te perguntar como que foi pra você ter conhecido essas pessoas. Você lembrou dos personagens, tipo o Hermes Baroli que fez o Seiya. Então, foi assim, eu cheguei no estúdio, né? Quem nos recepcionou foi a Zódia, desse dia, né? E depois ela mostrou uma aula, o professor na época, não lembro quem era o Fábio Lucindo, estava dando aula. Aí tinha uns alunos, dentre esses alunos era a Maíra Paris, que estava no curso. E a gente viu, começou a olhar, nossa, que legal, que bacana. Aí abriu a porta do estúdio, quem entrou? O Hermes. Um cara sério, bem sério. Eu falei, nossa. Aí eu olhei assim, cara, ele é o dublador do Seiya, meu. Mas assim, eu também era fã. Na época a primeira vez que eu fui no estúdio de dublagem, eu era fã de dublagem. Isso foi em 2008. Aí eu olhei e falei, que legal, que bacana. E aí a gente se conheceu, tirou foto, conversamos sobre outros dubladores da época, sobre dubladores que se afastaram, que faleceram, os que continuam na ativa, inclusive até hoje, né? Então, foi um momento bem legal. Não, cara, Mas também tem o segundo momento que eu fui num estúdio de dublagem, mas aí foi como profissional. Quer que eu conte como que foi? por favor. Nervosismo. Nervosismo, cara. Nossa. É assim, fizemos o curso de teatro, eu e os colegas citados, né, no decorrer do podcast aqui, e tiramos o DRT de ator. Eu tirei o DRT em outubro de 2013, mas eu já era ator desde 2012, um ano a mais, né? Aí o primeiro estúdio que eu fui buscar, podemos dizer assim, para poder conseguir uma oportunidade, fazer estágio, foi a Tempo Filmes, dia 25 de outubro de 2013. Tempo Filmes. Quem me recepcionou foi a Fabrícia, na época. Aí eu fui assistir, fui fazer uns estágios com direção da Lucinha Azevedo, né? Lúcia Helena. Aí depois eu fui assistindo os colegas fazendo o trabalho. Aparentemente parecia uma coisa bem fácil, né? Porque você fica só olhando, aí você tinha que ficar de boca calada, só observando o colega fazer, né? Aí eu vi vários colegas dublando. Eu lembro que o primeiro foi o Silas Borges, depois foi a Flávia Narciso, depois foi Dado Monteiro, André Sauer. Deixa eu ver aqui. A minha memória não está muito boa. Embora eu sou bom de memória, né? Eu lembro como se fosse ontem. José Parisi Júnior, também, que não está entre nós. Giza Delamare e o Rogério César. Eu acho que é isso. É. Aí foi um estágio que eu fiz, aí eu fui fazendo outros estágios e fiz a gravação do registro de voz. Aí quando eu gravei meu primeiro registro de voz, estava nervoso, ficava tenso pra caramba, né? Porque, assim, quando eu fiz o curso de teatro, eu já estava com o registro profissional de ator. Eu já tinha me formado na escola, no teatro, né? Só que assim, eu ainda estava um pouquinho cru, né? Precisava fazer mais um curso de dublagem. Aí eu consegui minha primeira escala em dezembro de 2013. 3 produções num dia só. Uma Caraca, palhinha no filme
e 2 falinhas em outro e mais 3 falinhas em outro filme. Eu fiz 3 longas na minha primeira escala. Eu ganhei 3 horas de dublagem. Nunca contei isso pra ninguém, olha que coisa. Cometi essa proeza. Minha primeira escala, 11 de dezembro de 2013. E Nando, foi no estúdio Wood Video, com direção de Luciene Andreotti. Foi bem legal, foi bem bacana. Fiquei nervoso também. cara, que Eu coisa ficava muito linda. nervoso. Nossa, eu ficava muito nervoso. No- Nando, que coisa maravilhosa, cara. Em- Mas o que que acontece? Por que que eu considero o meu começo na Dubbing Mix? Porque como era final de ano, o estágio na Tempo Filmes foi em outubro. Aí eu tive outras tentativas de registro de voz de outubro para dezembro, né? Que não foram muito bom, né? Eu não estava preparado para fazer o trabalho de dublagem, eu admito. Então o que que eu fiz? Eu tive a minha primeira escala no dia 11 do 12 do 13, que é uma sequência que vai saber, né? 11 do 12 do 13 de 2013, mas enfim. Aí eu considerei minha primeira escala, meus primeiros trabalhos e meu começo na Dubbing Mix. Aí tive uma outra escala com a Kate Kelly num estúdio que era a CBS, que já fechou esse estúdio há muito tempo também. Aí eu comecei a trabalhar com dublagem, porque a Dubbing Mix ela foi a casa que mais me chamou, assim, até hoje. O estúdio que eu mais trabalhei foi Dubbing Mix, Centauro, Dubla Vídeo, do Brasil e. Deixa eu ver. Marmac. Deixa eu ver quem mais. Cara, teve uns que já fecharam também. Mas teve outros estúdios que foram assim, uma vez na vida para nunca mais também. A Wood Video, por exemplo, nunca mais me chamou. É porque eu era ruim mesmo. Eu admito, eu era ruim mesmo. Nando, cara, que história maravilhosa, Nando. Muito obrigado de compartilhar com nós. Muito Imagina, obrigado. imagina. Tem tanta Vo- coisa, aconteceu tanta coisa nesse meio tempo de. São 12 anos como ator e 10 como dublador, né? Vou fazer 11 ano que vem, né? Considero 11 ano que vem. Mas muitas coisas aconteceram, conheci muitas pessoas, pessoas boas. Aí eu voltei fazendo curso de dublagem. Eu fiz um curso de dublagem na do Brasil e fiz um intensivo de 2 semanas na Dubbing Mix com a Márcia Gomes também. Que coisa, que coisa incrível, Nando. É, Nando, tenta aí. e, e pro pessoal que quer ser dublador ou ator, como que faz? Se não mora perto de São Paulo, mora mais pro interior. Hoje em dia, existem 2 modalidades de trabalho na dublagem. Uma que é o trabalho presencial, que sempre existiu, e a segunda que surgiu no meio da pandemia, em 2020, que é o home office, né? O home studio, melhor dizendo. E fazer a dublagem remota, o remoto veio para ficar, né? Hoje trabalha dessa forma híbrida, né? Tem as 2 formas de trabalhar, né? O cliente prefere que seja gravação remota, às vezes o cliente tem preferência por presencial também, mas hoje em dia eu digo que não é impossível, mas é desafiador, cara. O trabalho de ator em dublagem é desafiador, porque assim, primeiro você tem que fazer um curso de teatro, se profissionalizar, depois fazer um curso de dublagem. Fazendo um curso de dublagem, você vai conhecer os professores, os diretores de dublagem, e um sempre conversa com o outro. Um vai falando, ó, conhece fulano, ele começou agora, se formou ator, tal. E eu confesso que assim, é desafiador porque
eu acho que o home studio, ele divide muito, né? É difícil você se apresentar, né? Quando eu entrei, quando eu comecei a fazer o trabalho de dublagem, na época, era muito presencial. Ou seja, quem não é visto não é lembrado, né? Então, tinha que se fazer visto. Ó, fulano ali, você viu fulano, ciclano. E era dessa forma que o pessoal lembrava um do outro, né? Ô, você viu fulano? Pô, vou escalar ele, mano. Acho que eu vou colocar fulano naquela produção. Ah, acho que eu vou colocar ciclano. Ah, o Beltrano veio aqui, fez um registro, tal, ele não foi muito bem. Aí tem uns que vão bem, outros que não vão mal, entendeu? E Entendi. no começo eu era muito mal. Muito mal mesmo. Tenho até vergonha. Tem uns trabalhos meus que é porcaria, cara. Tá aí na internet. Eu não vou nem divulgar pra não passar vergonha. Mas a melhor é contínua, viu? É assim, eu dublo desde. Tirando a primeira escala de 2013, que foi a única, que foi em dezembro, eu dublo desde 2014. Então, o que que acontece? Eu vou ser sincero com vocês. Eu fui pegar no tranco mesmo do trabalho, eu acho que com 6 ou 7 anos de dublagem. Foi com Cara, 6 ou 7 anos que eu comecei a pegar bem, porque assim, eu não tinha muita firmeza na voz, eu não tinha, eu não tinha aquele raciocínio rápido e lógico como de alguns colegas de às vezes trocar as palavras, né, no texto. Eu não tinha uma habilidade muito boa, minha dicção não era boa, entendeu? Mas aí, com o passar do tempo, fui fazendo fono, fui procurando técnicas de interpretação, técnicas vocais também, técnica vocal, para poder me aprimorar, né? Eu voltei a ler mais livro, entendeu? Isso que é importante. Ator que não lê, cara, esquece. Ator tem que ter leitura, velho. Leitura. Ah, pode ser até um gibi, um livro, um jornal. É porque a gente está vivendo um mundo, Daniel, que infelizmente é assim. É muito tela de celular, é muito visual, sabe? Mas o que me ajudou mesmo com dublagem foram os cursos que eu fiz, é, leitura. Eu pego o hábito de ler todos os dias, quase todos os dias eu leio. Nem que seja 2, 3 páginas de um livro, depois eu leio de novo, entendeu? Porque a leitura vai te dar uma desenvoltura para poder ter uma habilidade de ler e olhar para a tela de um computador para poder fazer a interpretação da dublagem, entendeu? entendi, Nando. É. Muito, muito obrigado, Nando, por ter nos dado essa dica. Nando, você deu vida a muitos personagens marcantes. Temos o Kurt Henner em Revenge, o Sid Eider em Snowfall, o Dono em Big Sky e até o Soul Bad Guy em Guilty Gear. E também tem o Capitão Tsubasa, que é um clássico que conquistou gerações. Como foi dublar o Kurata em uma série tão icônica? Tem alguma lembrança especial desse trabalho? Tenho, tenho, mas não foi muito agradável não, viu, cara? Agora eu não sei se eu falo. Tá, velho. Não, eu vou falar, velho. Eu vou falar porque assim, eu já tinha dublado o Kurata. O Kurata é um menino que aparece em um episódio. Ele fala, toca a bola pra cá, pá, não sei o que, faço isso, tal, não sei o que. Foi bem legal, foi bem divertido. É uma ponta que eu fiz no Capitão Tsubasa. Mas eu não tenho uma lembrança muito boa dessa série, Capitão Tsubasa. Porque, assim, o que que acontece? Como eu havia dito, eu não era muito bom. Aí eu fui escalado para fazer um personagem e eu fui muito mal nesse personagem.
Aí eu me comprometi com o estúdio para terminar ele, aí tive um problema com o diretor e fui substituído na Nossa. série. Eu era para fazer outro personagem, não o eu já tinha feito a pontinha que era o Kurata, mas eu ia fazer um outro personagem que era o fixo, né? E infelizmente eu fui substituído, né? Fiquei chateado, fiquei triste, fiquei bravo com o estúdio, com o diretor também, mas depois o tempo passou, sabe? É o famoso águas passadas, né? Mas aquele diretor falou uma coisa que eu nunca esqueci. Cara, o seu trabalho não ficou bom. E assim, tem momentos na vida que a gente tem que admitir e reconhecer que quando a gente não está muito bem, né? Às vezes tem trabalho que fica bom, tem às vezes trabalho que não fica bom. Por exemplo, às vezes tem trabalho que o cara tá achando que ficou do caramba, para não falar outra coisa, né? Ficou, nossa, que maravilhoso. Chegou lá, foi pro ar e ficou uma porcaria. Acontece, acontece. Aí eu fui substituído por um colega que eu gosto muito, por sinal, e ele fez isso brilhantemente. Acho que até hoje nem ele sabe que me substituiu, mas se souber, cara, eu sou muito fã dele, entendeu? É super gente boa. Mas é isso, são coisas que infelizmente acontecem, né? Por exemplo, você faz um personagem, você dubla, faz lá o trabalho, aí acontece do cliente não gostar, do estúdio não gostar, o diretor também não gostar, e pegar e falar, não, vamos trocar. É melhor. Acontece. Infelizmente as trocas acontecem, viu? O que é mais comum acontecer as trocas primeiro, falecimento, né? Quando o cara falece, aí não tem como. Infelizmente não tem como trocar. Às vezes tem, infelizmente, algumas rixas com estúdio, com distribuidora. Nem sei se eu deveria estar falando isso, mas eu tranquilo, de boa. A gente fala que é verdade. E quem é do ramo da dublagem sabe que essas coisas acontecem, né? Mas foi legal ter feito o Capitão Tsubasa, aquela participação e desses outros personagens que você também citou. O Kurt Renner no Revenge, por exemplo, foi o meu primeiro personagem assim puta, que legal, cara. É uma ponta que virou um personagem bem recorrente, né? A série Revenge que passava na Globo. Na verdade, Revenge teve duas dublagens, né? Uma da Dublavídeo e uma da TV Group. A primeira foi a da TV Group. Eu fiz o Kurt Renner na Dublavídeo. E quem fez o Kurt na TV Group foi o Henrique Canales. Henrique Canales. Entendi, não. Cara, e você também dublou personagens de animações ocidentais e japonesas, como Tokyo Ghoul e Ultimate Spider-Man. Como é adaptar o estilo de voz para cada tipo de projeto? Tem alguma Ah, diferença? desafiador, desafiador. Então, quando eu fiz o Tokyo Ghoul, eu já estava um pouquinho melhor. Já estava começando a dublar um pouquinho melhor. Já tinha uma habilidade melhor para olhar o texto e a tela do personagem na tela, né? Porque no meu começo eu travava muito, né? Eu ficava muito nervoso, né? Mas hoje em dia eu não fico mais, não, cara. Eu não me deixo intimidar pela, pelo trabalho, entendeu? Não deixo me intimidar pelo cara lá na tela, entendeu? A primeira coisa que eu penso assim, aquele cara precisa de uma voz. Se o estúdio me chamou para fazer aquele personagem é porque o estúdio confia em mim, acredita que a minha voz combina com ele e tal. Mas foi muito legal ter feito o Tokyo Ghoul. Foi um desafio porque, assim, tem dublagens, tem produtos e séries e filmes que, cara, é um desafio, assim, na questão de idioma. Japonês, por exemplo. Capitão Tsubasa, inclusive, até o meu maior desafio e minha dificuldade no Capitão Tsubasa foi por causa disso. Foi por isso que eu fui substituído, porque o idioma japonês é muito desafiador, entendeu? Japonês, turco. Hoje eu consigo fazer, tranquilo, assim.
consigo, porque o trabalho do dublador é chegar e solucionar, né? Os caras querem a toque de caixa, tudo para rápido, para ontem, entendeu? Por isso Entendi. que às vezes vocês podem perceber que a maioria dos filmes e séries são sempre as mesmas vozes. Por quê? Porque, primeiro, porque é panela. Vamos combinar, vai. Vamos ser Hum. sinceros, é panela. E segundo, porque faz mais rápido. O cara faz mais rápido, chega lá, faz e acabou e tá tudo certo, entendeu? Seria até, por que não dizer, a dublagem, eu costumo dizer que é um meio corporativo. Só amigo, só amigo. Às vezes não precisa ser muito bom, não. Sendo amigo do amigo que vai escalar o amigo para fazer aquela pontinha, aí o cara amigo já vai crescendo, né? Mas eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não tenho muitos amigos na dublagem, não, tenho poucos, mas os poucos que eu tenho, nossa, são maravilhosos, são maravilhosos. Sempre lembram de mim, vale até citar eles aqui. Marina Cirabello, que é uma irmã que a vida me deu, eu amo ela de paixão. A Débora Lira, do Grupo Macias, que sempre, quando tem uma oportunidade para me colocar em personagens legais, ela sempre me coloca. Inclusive, me colocou aí num personagem bem bacana aí. Então, a minha amiga me colocou numa série de anime que todos vocês gostam, que é o Naruto Shippuden. Yes! O Wendel foi meu professor de dublagem. Caramba! Que da hora, Nando. O Então, Wendel, a Úrsula. Na época eram eles dois, era Ulisses Bezerra também, Fritz Janvito, Faduli Costa, Isabel de Sá, não sei se você conhece. a dubladora da Jess de Pokémon. Isso, Isabel de Sá também. Luciana Baroli, que mais? Putz, cara, eu já tive tanto professor de dublagem, é mais fácil citar aqui no decorrer do vídeo e lembrar. Esses que eu citei, deixa eu ver o que mais. É, Arthur Machado, Caio César, é, Fábio Campos, André Rinaldi, Guilherme Marques, Andressa Baudet. Acho que ela. Não, a Andressa não me deu aula, não. Ela só me deu umas dicas, assim. Márcia Gomes, Wallace Rage também me deu umas dicas de dublagem. Ah, cara, e os mestres da vida, que assim, no convívio mesmo, tipo, que lembravam de você, davam um toque no meio da escala, tipo, ó, faz assim e tal, né? E me ajudava, né? Pessoas que, por exemplo, saía da escala, ó, espera um pouquinho, deixa eu falar aqui com você. Ó, você precisa fazer mais assim, cara, tal, não sei o que, tal. Umas dicas que as pessoas me passavam, né? É meio que um sermão também, né? Mas aí eu fui aprendendo, cara. Nando, que maravilhoso. E, cara, eu queria perguntar, além de dublagem, você também faz vozes originais, como o Franco em Bobolândia e Monstrolândia. Deve ser incrível poder criar a voz do zero. Como é o Ah, pro... é. Foi bem Desculpa. legal, foi bem legal. O Franco foi meu primeiro personagem de animação. O Franco de Monstrolândia e Bobolândia. Eu fui fazer um teste. Era um teste que eu fui fazer, né? Sem compromisso nenhum, né? Aí eu fui aprovado nesse teste. Eu falei, caramba, que legal. Aí me chamaram para gravar os primeiros episódios. Aí quando eu fui ver nesse teste, já tinha outros dubladores que tinha feito também, né? Inclusive foi onde eu conheci o protagonista do desenho do Monstrolândia e Bobolândia, que faz o Otto, que é o Danilo Diniz. Um cara super meu amigo, a gente sempre quando puder é outro que me chama, sempre me escala quando der, entendeu? O legal da dublagem é que assim, tem pessoas
que às vezes assim, por exemplo, o Danilo, ele é meu amigo, a gente conversa, troca ideia, mas assim, às vezes do nada o estúdio me chama, ó, escala para você com o Danilo, entendeu? Isso que eu acho muito legal na dublagem, ou seja, é um cara que lembra de mim sem eu pedir, entendeu? A mesma coisa a Débora, a Marina, que mais? Ah, tem várias pessoas. O Elcio Sodré lembra bastante de mim. Eu acho isso muito legal na dublagem. Quando você. Quando as pessoas te chamam, porque não só porque gostam do trabalho, é porque gostam de você mesmo, entendeu? Eu acho isso muito legal e muito válido citar aqui no nosso podcast aqui. É bem bacana. Mas falando do Monstrolândia e Bobolândia, foi bem legal porque eu era um dos protagonistas, né? Aí eu tinha que fazer meio que um agudo, né? Para fazer esse desenho. Aí eu me inspirei muito num cara que me deu muita oportunidade também, que eu trabalhei com ele numa rádio, numa web rádio, né? Que com certeza você conhece ele, vocês conhecem ele, que é o Nelson Machado, né? Dublador do Kiko. Dublador do Kiko. É. A voz do Franco era mais ou menos assim, ó. Ela é inspirada no Kiko também. Foi onde eu me inspirei para fazer o teste, né? Engraçado que o Nelson não sabe até hoje disso, né? Se duvidar. Bom, aí eu pegava e fazia o Franco mais ou menos assim. E aí, esquisito? Tá de brincadeira? Você tá aqui no podcast falando com a galera e não vai nem mandar um oi pra todo mundo? Nando, cara, muito obrigado. E esse desenho eu assisti quando eu tinha 6 anos, cara. Eu, Caramba, ass- cara. eu E você acho que assistiu é onde? Na TV Cultura ou na Nickelodeon? na Nickelodeon. Ah, na Nickelodeon. Eu tive que Cara, fazer uma segunda dublagem, porque o estúdio pediu para não só eu, mas os outros também. O Chiquinho, a Ana Paula Cadamoro e o Danilo Diniz, eles teve que redublar alguns episódios também para passar na Nickelodeon. Mas foi bem legal, foi bem bacana. cara, e é um desenho assim maravilhoso que além de ser Moboland, que é mais ou menos um mundo real, e um mundo alternativo, que é o mundo dos monstros. É Cara, verdade. é um Eu desenho tive que pegar genial. o outro tom para fazer o Franco na versão Frankenstein. Qual é, esquisito? Essas coisas não se dizem aqui a respeito. Nando, que demais, cara. Caramba, eu não sabia que ia fazer tão bem para vocês, meu. Meu, que pra mim, esse desenho, quando eu vejo pequenininho, mexe direto na parte da infância, a parte intocável, por É, exemplo. Bom Dia e Companhia, essas partes, cara. Aí, bem legal. É um e desenho eu te bacana. agradeço por ter, e eu te agradeço por ter perfeito parte da minha infância. Foi esse desenho Imagina, maravilhoso. estamos aqui para E, isso, para emocionar você, para fazer um trabalho bem bonito para vocês apreciarem. Seja Capitão Tsubasa, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, a gente faz para vocês, cara. E a gente cara, sempre vai fazer. Enquanto eu tiver voz, eu vou sempre fazer isso para vocês. Nando, isso aí emociona, porque simplesmente é uma coisa que é um patrimônio mundial, que é a dublagem, e tem um charme especial, não um charme especial pro Brasil, pegando os grandes nomes, por exemplo, de estúdio, Herbert Richards. Ele É, era, Herbert Richards, verdade. cara, uma curiosidade, que ele foi de Araraquara. Ele nasceu em Araraquara e foi pro Rio. Hum. Legal, é bem bacana essas histórias, né? Tem muitas histórias assim sobre estúdios, né?
Alamo. Eu não cheguei a pegar. Quando eu comecei a fazer o curso de teatro, a Alamo tinha fechado há um ano, né? Acho que mais ou Nossa, menos um ano. Aí tinha surgido a TV Group na época. Hoje é a atual Media Axis, né? O estúdio aqui em São Paulo, Media Axis. Aí teve outros estúdios assim que eu pude conhecer e trabalhar também, né? Teve o Walker Productions, teve a CBS, teve a SP Telefilme, Marshmallow também, que eu trabalhei. Esses estúdios clássicos, né? Era bem legal, era bem gostoso trabalhar neles. E quando eles me chamavam, eu ficava muito feliz, cara. Começo de carreira, cara, quando te chamam, meu, é muito bom. Mas depois aí as pessoas vão conhecendo o nosso lado mais humano, né? Que às vezes, cara, eu vou ser sincero contigo. Nem sempre a gente vai agradar todo mundo, tá? Eu vou te falar a verdade. Nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Então hoje, eu sei que eu posso até me comprometer com o que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim. Hoje eu trabalho só com as pessoas que eu gosto, cara. Só trabalho para os que chamam e para quem eu gosto, para quem eu quero, para quem eu gosto de conviver. E assim é muito bom, cara. É muito bom. cara. Mas estou aberto para quem ainda não lembra de mim, quiser me escalar, né? Aliás, eu deveria até fazer um adendo aqui para senhores estúdios, diretores de dublagem. Lembrem de mim, eu ainda existo, tá, gente? Vocês estão de sacanagem, vocês nunca lembram de mim, mas tudo bem. Vou continuar gostando de vocês. Só lembrem de mim, vai, por favor. Nando, você já fez várias participações na TV e até trabalhou com web novelas. Qual foi essa experiência e qual foi o trabalho que mais te marcou? Então, assim, quando a gente começa, eu venho uma profissão que era totalmente corporativa. Eu trabalhei anos na área financeira, fui bancário, trabalhei como analista financeiro. Eu saí da área financeira, mas o financeiro nunca sai de mim, cara. Até hoje trabalho na área financeira, você acredita? Mas então, o que acontece? Quando a gente está fazendo meio que uma migração de carreira, trocando de trabalho, né? A gente está começando, a gente vai pegando tudo que é trabalho que aparecesse, né? Eu fiz novela no SBT, na Record, fiz umas participações na Rede TV, fiz pegadinha com o Silvio Santos, com o João Kleber. Aí tudo que me aparecia, eu ia. Aí eu conheci um ator, um cara muito bom chamado Wagner Cesarei. Aí ele me levou para uma produtora chamada Opera TV, e aí eu comecei a fazer os primeiros trabalhos lá com Leandro Barbieri e com Hector Pandolfo. Os caras são meus amigos até hoje. Aí eu fiz umas três novelas, umas quatro ali. Aí eu comecei a. Aí o que aconteceu? Aí tinha um pouco de conflito de agenda, sabe? Entendi. Por exemplo, tinha uma escala no estúdio chamada Alcateia para dublar e tinha que fazer uma gravação. E eu falei, caramba, e agora? E eu tinha que escolher entre trabalhar como ator de novela. Assim, a gente tem que fazer escolhas, né? Ou você vai para publicidade, ou você vai para o teatro, ou você vai para cinema, ou você vai para TV, ou você vai para dublagem. Hoje, por que não dizer? Ou você vai para a internet também, né? Então, o que que aconteceu? Eu escolhi e preferi ficar com a dublagem, que era o que eu queria desde o começo, entendeu? Entendi. Não, ahn, dublar realities e documentários é uma área diferente, né? Você participou de 90 Dias para Casar e Vídeos Paranormais. Por exemplo, tem algum momento engraçado ou curioso desses trabalhos para compartilhar? Tem, tem,
aí agora eu não sei se eu falo, né? Eu vou falar, vai. Não tem problema não, a gente fala, não tem problema. Depois eu vou arcar com as consequências, não tem problema não. Assim, quando eu gravei... Eu gosto de fazer reality. Cara, reality na dublagem é a melhor escola que um dublador pode ter. Você acredita? É a melhor escola, sabe por quê? São pessoas reais, não são atores e ninguém está interpretando. Ou seja, aquele cara tá falando. Aí você fala, meu, como é difícil pegar aquela naturalidade que a pessoa tá falando, né? E tava passando lá e foi, e por aí vai, isso. Aí o cara muda um jeito, uma sobrancelha que levanta, um jeito de falar bem louco, é complicado. Mas por que eu digo que é a maior escola para um ator em dublagem, o reality? Porque é exatamente isso. É difícil é um desafio você mudar de personalidade. Você está sorrindo, você está contando uma tragédia, o cara entrou lá na casa da menina e matou ela e fez isso, entendeu? São depoimentos reais, entendeu? São coisas do dia a dia, coisas que aconteceram. E esses realities de culinária, o próprio 90 Dias para Casar, cara, é uma escola para a vida, cara. É uma escola para a vida. Mas eu vou falar uma coisa que aconteceu no... Um dos realities que eu mais participei, assim, foi o 90 Dias para Casar, na Tempo Filmes. A Ana Márcia sempre consegue lembrar de mim para fazer esses trabalhos na Tempo e, nossa, eu fico muito feliz quando eu sou escalado para fazer o 90 Dias para Casar, né? Aí eu peguei um personagem que tava lá no texto escrito que o menino queria uma Coca-Cola, mas ele falava Coke com gin. Aí a diretora pegou e falou assim, e agora, coloca refrigerante de cola, Coke, não sei o quê. Ah, cara. Coloca refri com gin. Peguei e falei, Porque no texto estava escrito Coca-Cola com gin, né? Mas a diretora optou por colocar refrigerante com gin. Aí depois teve uma outra parte do texto que precisava adaptar. Aí ela pegou e falou: Ah, meu, não, cara, você vai falar do jeito que tá escrito aí. Aí eu peguei e discuti com a diretora, cara. Ô, Ah, escuta, se é para falar do jeito que tá escrito aqui no texto, então você vai trocar refri por Coca-Cola, né? Pô, entendeu? Ó, aspirantes à dublagem, me ouçam, não façam isso. Eu fiz isso porque eu já tinha 9 anos de dublagem, tá, gente? Mas é porque eu já conhecia a diretora, já trocava uma ideia com ela, entendeu? Mas não façam isso, pelo amor de Deus, gente. Não façam isso. É porque, não, assim, muita coisa da dublagem é assim, é interpretação, cara. Interpretação. Se você tiver interpretação, se você for um bom ator, tudo vai fluir bem. Você vai ser dinâmico na hora de trocar as palavras, de empregar melhor o texto, para que ele fique bem coloquial, para que ele fique bem natural, entendeu? sim. Naturalidade é importante para dublagem. Quer ser um dublador? Seja natural, seja você mesmo. Que história legal, cara. Uh, mas não é fácil, cara. Eu aprendi as duras dores, viu? Porque já tive diretor que falou um para outro, o problema do Fernando do Nando é que ele incorpora muita voz, ele faz tipo. Eu falei, meu, como assim eu faço tipo? Uma das coisas mais legais na dublagem é você falar com a sua naturalidade, com a sua voz, para você ir para uma balada, falar para seus amigos, ó, a minha voz aqui no negócio. Não é verdade? Não é legal fazer isso, pô? Sim. Falar para seus amigos ali, ó,
a minha pontinha ali do Dragon Ball, do Cavaleiros ali. Nando, foi demais ouvir suas histórias e conhecer um pouco mais sobre o universo da dublagem. Muito obrigado pela sua presença. Antes de nos Imagina, eu que despedirmos, agradeço aí. Eu que agradeço aí. Muito obrigado mesmo pelo convite. eu que agradeço por você ter topado e contar histórias maravilhosas para nós, Nando. Mas, ó, vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu ainda sou uma pessoa que tem muito que aprender, viu, cara? Assim, muita coisa. Eu, apesar de ter 10 anos de dublagem, eu ainda não dublo da maneira que eu gostaria, da frequência que eu gostaria. Que mais? Eu gostaria de até participar mais das dublagens, né, de ser chamado, mais escalado, né? Mas a gente vê que é um mercado que ficou bem saturado, né? Podemos dizer assim, né? Muitos profissionais, muita gente. E agora com o home studio, às vezes eles têm preferência de pegar do Rio também pegar de São Paulo, né? Mas é isso, cara. Se você quer, você busca. Eu acho que fatia do bolo todo mundo pode pegar e comer, né? Eu acho que esse mercado não é. Acho que esse mercado é para todos, né? Entendeu? Acho que esse mercado deveria ser para todos, entendeu? Antes de nos despedirmos, onde o pessoal pode acompanhar seu trabalho e ficar por dentro das novidades? Ó, vocês podem me seguir no Instagram, Nando_Rocha15. Eu também tenho uma página no Facebook, que é Nando Rocha Dublador. Tenho um canal no YouTube, que é Nando Rocha Dub também. De vez em quando eu coloco alguns registros de voz ali e tal. E pode seguir outros colegas assim que são bem estimados, que são pessoas do bem que eu gosto de trabalhar, sabe? Tipo Marina Cirabello, Débora Lira. Aliás, se possível, convide-as. As duas têm boas histórias para contar, a Débora e a Marina. São duas amigas minhas que eu amo de paixão, assim, eu gosto delas pra caramba. Pode deixar, Nando. E Nando, para encerrar, você poderia fazer a voz do Kurata? Cara, faz uns 2018, cara, faz uns 6 anos. Ah, consigo fazer assim, consigo. Eu acho que eu lembro como é que eu fazia. Hey, passa essa bola pra cá! Vem cá! Não, 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 toca ali! Ah! Sinta a força desse golpe! Vai ser muito louco! Ah! Valeu, Nando. E obrigado a todos que assistiram. Fiquem ligados para mais episódios do Versão Brasileira Podcast.